Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque estamos vivendo dias difíceis, mas o mais importante é quando nós estamos aqui dentro de nós estamos bem com Deus. E eu creio que vocês estão bem com Deus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos estar aqui, Deus. Embora todas as dificuldades, mas estamos juntos para meditarmos, para estudarmos a palavra de Deus. O meu pedido, Deus, é por cada pessoa, cada família, que talvez esteja passando por lutas, por dificuldades. Eu peço, Senhor, que Tu dê força para cada família, cada pessoa, vencer os problemas e as dificuldades que esteja passando. Acima de tudo, Deus, que o Senhor conceda forças espirituais para diante deste mundo também sofrido pelo pecado, nós possamos vencer. Sejas conosco, Pai. Ajuda-nos também no estudo da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós estamos estudando, hoje estaremos estudando o último capítulo de Mateus, encerrando Mateus. Na classe Boas Novas. Somos membros, eu sou membro da Igreja Batista em Brás Cubas e sou professora desta classe. Eu tenho muito prazer, gosto muito de vocês, desta classe, e hoje nós estaremos encerrando então o Evangelho de Mateus. E assim eu quero compartilhar com vocês sobre o triunfo do Rei Jesus, a vitória do Rei Jesus sobre a morte, sobre o sepulcro, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para mim também, né? Vocês gostam de vitória? Vocês gostam de vencer? Vocês querem sempre vencer na vida? Eu gosto de vitória. Às vezes a gente está com alguns problemas, algumas dificuldades, algo que a gente almeja a vitória. Então, quando nós vencemos, nós ficamos muito felizes. É o que nós vamos ver hoje. Não que Jesus não soubesse que ele iria vencer. Ele veio a este mundo com este propósito, com esse plano de vencer todas as coisas. E ele venceu a morte e o sepulcro. Jesus, então, ele saiu vitorioso sobre a morte. E a sua ressurreição é o ponto mais alto da história de Jesus Cristo. Ele morreu e, conforme ele sempre disse aos discípulos, conforme toda a Escritura, toda a Bíblia relata, é que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria. E ele de fato ressuscitou. A realidade da ressurreição de Jesus muda, dá esperança para nós, e dá firmeza para a humanidade que nele confia. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele encoraja aqueles cristãos que estavam passando por lutas, por dificuldades, para que eles fossem sempre firmes e constantes. Se eles quisessem alcançar a vitória naquela época, pois em Deus e com Deus, é Deus que nos dá a vitória. E é o que Paulo fala ali em 1 Coríntios 15. Nós conhecemos a história da ressurreição. Eu quero apenas lembrar rapidamente, assim, para a gente poder se situar, né? Então, no final do sábado, no início já do domingo, bem cedinho, depois do sepultamento que nós já vimos, Jesus morreu, Jesus foi sepultado. No domingo, então, no sábado à tardinha, no início já do domingo, as mulheres, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, o Tiago o menor, e outras mulheres, elas foram ao sepulcro, levando especiarias para ungirem o corpo de Jesus. Note que a presença destas mulheres, conforme Lucas 8, versículos de 1 a 3, ele relata ali, que elas acompanhavam Jesus, elas serviam a Jesus com seus bens, com tudo o que elas tinham, e serviam a Jesus ali desde a Galileia. E elas foram então as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus aos apóstolos. Nós lemos nos textos bíblicos de que
Os apóstolos, eles foram convocados por Jesus para também serem as testemunhas de Jesus da ressurreição. O mestre morreu e parece que tudo ficou por isso mesmo, mas aquelas mulheres, elas foram ali ao sepulcro. Os discípulos, muitos deles, ou quase todos, o abandonaram o mestre, fugiram. Nós lemos que só Pedro ficou ali quando Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo crucificado. Só Pedro ficou ali perto acompanhando, mas do lado de fora. Mas as mulheres estavam ali, vendo tudo, acompanhando tudo, todo o sepultamento do mestre. Elas viram quando aquela grande pedra foi rolada na boca do túmulo e foi selada com o selo romano, como nós já estudamos. E aquele selo não poderia ser rasgado, não poderia ser violado. Elas sabiam que o túmulo estava vigiado por uma segurança muito forte, que eram os guardas romanos. Mesmo assim, elas romperam todas as dificuldades, os obstáculos, e de madrugada elas foram correndo ali para o sepulcro. Elas passaram por perigos de madrugada, saírem de casa para ir ao sepulcro, mas elas foram ali. Elas estavam dispostas a fazer tudo isso por amor, para honrar o Jesus, o que ele fez por elas. E elas não se esqueceram, não se envolveram com os problemas, com as dificuldades que elas poderiam encontrar, mas elas foram ao sepulcro e elas foram ricamente abençoadas, porque ao chegarem ali no túmulo, elas viram que o anjo do Senhor que desceu do céu, ele removeu a pedra e ainda ele as animou e disse para elas: não temas, porque aquele que foi crucificado não está mais aqui. Ele ressuscitou. Que notícia maravilhosa para aquelas mulheres. Jesus ressuscitou, foi a mensagem do anjo. Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou e ele está vivo, continua vivo. Aqueles anjos que anunciaram às mulheres a notícia que Jesus ressuscitou, eles também incumbiram aquelas mulheres para que elas fossem rapidamente avisar aos discípulos. E elas foram então ali para Galileia, para avisar os discípulos que era para eles irem para a Galileia, porque foi o que Jesus combinou com eles, que lá na Galileia ele encontraria os discípulos. E as mulheres então receberam esse privilégio glorioso de serem as primeiras a anunciar as boas novas. Foram elas que foram anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Elas foram correndo, conforme nós lemos lá em Mateus 28, versículos 8 e 9. Só que no meio do caminho, enquanto elas estavam indo, Jesus apareceu a elas e pessoalmente Jesus reforçou a ordem dos anjos. Jesus saudou aquelas mulheres com uma única palavra: salve. Salve é uma palavra de saudação muito íntima, de uma saudação amorosa, de amor às pessoas queridas. Também nós encontramos esta palavra salve lá em Lucas 1, versículo 28, quando o anjo anunciou para Maria que ela estava grávida, que ela seria a mãe do Salvador. Aquele anjo disse para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Assim, na chegada do rei, quando o rei foi prometido, quando o rei estava ali para nascer no ventre de Maria, Maria foi saudada com essa palavra: salve agraciada. Agora, próxima da partida do mestre deste mundo para estar junto do Pai, ele também saudou aquelas mulheres que foram em busca dele ali no sepulcro. Salve! As mulheres, eu acredito que elas se derreteram quando viram o mestre, e elas eram judias, ouvir do mestre essa palavra salve, que significa então uma saudação, um cumprimento assim para uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa. Eu creio que elas se derreteram ali aos pés de Jesus.
tanto que a Bíblia registra que elas se renderam aos pés do Mestre e elas adoraram a Jesus. Mateus 28, versículo 9. Adorar, e no versículo 17 também nós vimos que quando ele apareceu ali para os discípulos, alguns creram e alguns duvidaram, e aqueles que creram, está escrito que eles adoraram a Jesus, adoraram a Deus. E adorar a Deus é a primeira missão da igreja. Depois, então, é que vem o ensinar. E por último lugar, é o evangelizar. São as três funções da igreja, do ministério espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, as pessoas falam que a primeira missão é evangelizar. Mas se você ler toda a Bíblia, analisando o que é adoração, você vai perceber que adorar é a primeira missão da igreja. Foi isso que Deus falou para o homem. Eu te criei para que você me adore. Então, quando eu adoro, eu sou membro da igreja, participo da igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu adoro a Deus, eu faço parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto as mulheres foram ali para avisar os discípulos, dar a notícia para os discípulos, como o anjo havia ordenado, os guardas, eles foram avisar os principais sacerdotes, os anciãos, que o túmulo estava vazio. Mateus 28, 12, nós lemos que os anciãos, então, preocupados com o túmulo vazio, eles subornaram alguns soldados e deram ali para eles muito dinheiro para que eles mentissem ao governador que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Essa mentira foi divulgada até o dia de hoje entre os judeus. Por isso que muitos judeus não acreditam na ressurreição de Jesus, não acreditam em Jesus. E não são só os judeus, existem pessoas, grupos, seitas que não creem, não aceitam que Jesus ressuscitou. Mas o cristianismo, se o cristianismo fosse apenas, não confiasse, não acreditasse na ressurreição de Jesus, seria uma religião sem esperança, sem segurança, uma triste religião que não corresponderia aos anseios da alma. E se Cristo não tivesse ressuscitado, como seria então o cristianismo? Mas o cristianismo é real, ele é verdadeiro. É aquele que ele sozinho, ele crê em Jesus Cristo como seu líder vitorioso, como nós estamos falando. Jesus venceu ali a cruz, ele venceu o sepulcro e ele ressuscitou. Ele triunfou e ele ascendeu ao céu, ou seja, ele foi para o céu, para a casa do Pai. E ele é o primogênito de todos aqueles que ainda pela fé vão ressurgir no futuro. Muitos estão até, vamos dizer assim, ressuscitando, né, para estar ao lado do Pai. Mas haverá um dia que todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão ressurretos e terão seus corpos transformados. Mas nós, pensando um pouco mais nessa mentira daqueles anciãos, aquele suborno que eles fizeram ali para os soldados, nós vamos tentar investigar um pouco mais, né? E pensar um pouco mais nessa mentira que foi criada ali. Por exemplo, nós estudamos, vemos que os soldados, eles foram contratados, eles foram pagos para vigiarem o túmulo. Mas também nós lemos que eles dormiram. Foi a mentira que os anciãos, eles bolaram para falar para o governador. Diz que os soldados dormiram. Então, se eles dormiram, se eles foram contratados para trabalhar, por que eles dormiram? Eles não deveriam estar vigiando? Talvez eles estivessem ali no mínimo em 4 soldados, porque normalmente uma vigília, para estar vigiando algo assim de grande porte, era necessário no mínimo 4 soldados.
2 dormiam e outros 2 trabalhavam. Quando esses 2 estivessem dormindo, os outros 2 estariam trabalhando. Então, por que eles não fizeram isso? Por que eles não se revezaram para que o sepulcro fosse guardado com toda a segurança? Um outro detalhe, se eles estavam dormindo, será que eles não acordaram quando os discípulos foram lá e começaram a rolar as pedras, arrastar as pedras de um lado para o outro para abrir o sepulcro? Sabemos que ele foi selado com pedra, com o anel do governador. Será que os guardas não acordaram com os movimentos dos discípulos? Uma outra coisa que nós podemos estar pensando, se os soldados dormiram, como os anciãos, eles poderiam afirmar que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, sendo que eles estavam dormindo, está dormindo, eles não iam ver quem entrou ali para roubar o corpo. Uma outra coisa que nós podemos também ler lá em João 20, de 5 a 8, que lemos que Pedro e João, eles foram juntos, correndo ao sepulcro. João chegou primeiro e ele olhou e ele viu que aqueles panos de linho estavam todos ali. Depois Pedro chegou um pouquinho mais atrás de João, ele observou também que os panos de linho estavam todos ali. Mas além disso, ele observou que aquele lenço que foi colocado na cabeça de Jesus, ele não estava junto com os panos. Ele estava assim enrolado de uma maneira ordeira num lugar separado, indicando que quem esteve ali não saiu correndo. Creio que vocês já ouviram, já perceberam que quando um ladrão ele entra na casa de uma pessoa para roubar, ele tira tudo do guarda-roupa, dos armários, ele bagunça a casa, claro, quando o dono não está ali, quando o proprietário não está presente. Ele bagunça a casa, larga tudo bagunçado, por quê? Porque ele sai às pressas. Nesse caso aqui, conforme as testemunhas, elas dizem que estava tudo organizado, principalmente o lenço que estava na cabeça de Jesus, ele estava enroladinho num lugar à parte. Se fossem os discípulos que roubaram o corpo do mestre, possivelmente eles iam sair correndo e deixar ali tudo bagunçado. Então, com essa mentira ali do sinédrio, dos anciãos, mais uma vez eles erraram. Eles, como diz a história, não tinham outra saída. Então eles começaram a inventar mentiras, inventaram tantas coisas para dizer que o mestre, que Jesus não havia ressuscitado. Um outro detalhe é que as mulheres acompanharam Jesus, o sepultamento de Jesus, elas viram todos os detalhes, como foi o sepultamento de Jesus. Aquele túmulo era um túmulo único, ali no jardim do Getsêmani, só tinha aquele túmulo, era um túmulo novo, que ninguém havia sido sepultado ali. Era um jardim particular de José, que era da cidade de Arimateia. Então, será que as mulheres, elas iriam errar o local do túmulo de sexta-feira à tardinha, à noite, para domingo de madrugada? Simão Pedro também e João, eles foram lá e eles constataram que o túmulo estava vazio. E além disso, o anjo que estava ali por perto avisou para eles dizendo, olha, vocês estão procurando Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então essa mentira foi uma mentira descabida do sinédrio. Existem várias mentiras, vários comentários querendo provar que Jesus não ressuscitou. Aliás, há quem diga que Jesus ele não morreu, que ele apenas desmaiou. Conforme nós estudamos também, que Jesus ele morreu muito rápido, que não precisou nem quebrar as pernas dele, como nós estudamos. Dizem que ele morreu assim tão rapidinho, que ele não precisou quebrar as pernas dele. E ele desmaiou, e alguns dizem então com isso, que ele desmaiou. E daí ele acordou lá dentro do sepulcro
e ele saiu. Mas não tem cabimento alguém que comente contrário, dizendo que ele não ressuscitou. Aí, se ele acordou lá no sepulcro, como é que ele ia sair se o sepulcro estava selado com aquela grande pedra que foi rolada na boca do sepulcro? Nós sabemos então que a palavra de Deus é verdadeira e ela mostra provas claras de que Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos ver algumas dessas provas, são tantas provas. Talvez você que é cristão, a maior prova é que ele transformou a sua vida, que ele passou a habitar em você e você ressuscitou dos seus erros, dos seus pecados e você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Mas vamos ver algumas provas da Bíblia de que Jesus ressuscitou e vivo com o corpo transformado, ele apareceu a várias pessoas. Primeiramente, ele apareceu a Maria Madalena, como nós lemos lá em Marcos 16, versículo 16, 9 e João 20, versículo 1. Maria Madalena era uma mulher que era possessa por 7 demônios. E no ministério de Jesus, durante o seu ministério aqui, começando ali pela Galileia, ele conheceu essa mulher, ele expulsou esses 7 demônios da vida desta mulher e ela então passou a seguir a Jesus. Por isso, eu creio que ela foi a primeira pessoa para a qual o mestre apareceu. Depois ele apareceu também a outras mulheres que tinham ido lá no sepulcro bem cedinho e essas mulheres receberam uma ordem de Jesus para que elas fossem avisar aos discípulos de que Jesus ressuscitou. E elas foram as primeiras a anunciar a palavra que Jesus ressuscitou. E elas foram ali para avisar aos discípulos. Mas os discípulos, eles não confiaram muito no que aquela mulher falou, que as mulheres falaram de que Jesus havia ressuscitado. Alguns deles duvidaram. Jesus também ele apareceu a Pedro, a 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu a Tiago, ele apareceu ao incrédulo Tomé, né? Vocês conhecem bem a história de Tomé, mas ele apareceu ali também para Tomé. Uma certa ocasião ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E por último, enquanto ainda ele estava aqui na terra, nós vemos que ele apareceu aos 11 discípulos, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos 11 discípulos ali na Galileia, onde ele começou o seu ministério, e ali ele terminou o seu ministério, nós vamos ver daqui a pouquinho. Naquele monte ali, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura, e ele lembrou que eles foram escolhidos para serem testemunhas dele, de tudo aquilo que eles viram e ouviram ele fazer durante o seu ministério, e em especial, que ele ressuscitou. Por último, ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco, depois da sua ascensão. Mas Paulo viu ali uma intensa luz vinda do céu, e Paulo ouviu uma voz que dizia assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, naquela luz, ele encontrou a face do Mestre e ele viu Jesus, o Cristo glorificado. Então, Jesus ressuscitou e ele viu muitos viram, muitos encontraram com o Mestre. E como nós falamos, ele também apareceu aos 11 discípulos ali na Galileia, junto ao mar da Galileia, onde ele começou seu ministério. Agora ele está encerrando seu ministério, ele vai ascender, ele vai subir para o céu. Mas antes dele subir para o céu, ele formou a grande comissão. Eu fico pensando, que grande comissão é essa? Apenas com 11 homens? Não deveria ser com mais pessoas? Mas não é a quantidade, é a qualidade. Foram aqueles 11 escolhidos para serem as suas testemunhas após a ressurreição. Com esses 11
Jesus continuou seu ministério de que era formar a igreja, como nós também estudamos no capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja. Eu escolherei esses apóstolos. Vocês estão sendo escolhidos para comigo edificar a minha igreja. Os discípulos, então, conforme as mulheres falaram, Jesus falou para que elas falarem para os discípulos, depois que ele ressuscitou e apareceu às mulheres, Jesus falou para elas, fala para os discípulos para eles irem para Galiléia, que lá eles me encontrarão. E ali, então, ele encontrou com seus discípulos. E o Senhor explica para eles, o Senhor Jesus explica para eles que a Jesus, foi dada toda a autoridade. É-me dada toda a autoridade, todo o poder em amar vocês. Antes, o poder de Jesus. Jesus sempre teve poder, porque ele é o Filho de Deus. Ele tinha o poder de curar, como nós vimos, quantas curas ele fez, quanto poder. A multidão se admirava do poder dele, das palavras dele. Então, ele sempre teve poder para curar, para fazer todas as coisas. Porém, neste momento em que ele ressurgiu e aparece para esses 11 apóstolos, ele diz, é-me dado todo o poder. Por quê? Porque neste momento, quando ele ressuscitou, ele estava vitorioso, ele estava próximo a subir junto do Pai, para continuar a sua missão junto do Pai. Aí então ele disse, a mim foi dado todo o poder de salvar vidas, porque eu venci com meu corpo glorioso, com meu corpo glorificado, eu ressurgi. E ainda ele diz lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqui, como ele disse na cruz, tudo está consumado. O meu poder de restaurar vida, de dar vida para as pessoas, está consumado, porque eu ressurgi e eu vou subir junto do Pai. Então, ele agora é o Criador, é o autor da nova criação, da vida eterna para aqueles que nele creem realmente. Aí então, ali, ele diz para os discípulos que foi dado a ele todo o poder, toda a autoridade, e ele então fala para os seus discípulos com autoridade: ide, fazei discípulos de todas as nações. Lá em Marcos 16:15, ele diz para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 47 e 48, ele diz, em meu nome, em seu nome, que para que os discípulos pregassem o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações que crescem nele, que confiassem nele, e eles deveriam começar isso por Jerusalém, porque eles eram as testemunhas de Jesus. Depois em João 20, versículo 21, nós também lemos que Jesus fala para esses 11 discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide por todo o mundo, ide pregai o evangelho, fazei discípulos de toda a nação. É Jesus que então falou, os quatro evangelistas escrevem sobre isso, e sobre esse ide de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente nesse ide de Jesus, que nós vemos então aí 4 verbos importantes nessa grande comissão que Jesus formou para que eles continuassem pregando o evangelho. É nesse tempo em que compreende a rejeição de Israel. Lembra que nós estudamos sobre a rejeição de Israel? Israel rejeitou o rei. Então a igreja entrou para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, nós somos testemunhas dessa grande ressurreição de Jesus, desse grande poder que ele teve e tem sobre a morte. Aí então, esse ide de Jesus, nós vamos ver então 4 verbos. O primeiro verbo é ir. Esse
Ide está no imperativo. Ide fazer discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes, seguidores do professor, do mestre que é Jesus Cristo, seguindo o Salvador. Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Mateus também fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, porque essa é a meta do Senhor Jesus Cristo, a evangelização mundial. Partindo então desses 11 apóstolos, a igreja também deveria batizar, é o segundo verbo, batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão, porque é feito em nome da Trindade. Mas por que o nome em nome do Pai? Porque o Pai é o autor da vida, o Criador. Esse batismo não dá direito à vida eterna, mas é necessário para testemunho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome do Pai, porque Ele é o autor da vida. Em nome do Filho, porque é o Filho que é o seu único Salvador. A única pessoa que veio para morrer na cruz, ressuscitar, vencer a morte, vencer todas as coisas, para ser o nosso Salvador. Em nome do Espírito Santo, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e capacita o homem para crer em Jesus. E além disso, quando você recebe Jesus pela fé, você crê na ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. É Ele que regenera você em uma nova criatura, em uma nova pessoa. O terceiro verbo é ensinar. Ensinando-os a guardar. Ensinando, os discípulos foram então orientados a ir, batizar e ensinar. Mas essas mensagens de orientação que nós recebemos do Mestre, nós devemos também passar para frente. Ensinar é isso. Você aprende, você passa para frente. Era o que os discípulos deveriam fazer para todas as nações, para todos os povos. O quarto verbo, guardar, ou então observar, guardando todas as coisas. Esse guardar, ele está relacionado com os mandamentos do Mestre. Nós já estudamos os mandamentos do Mestre. Então a gente precisa abrir a Bíblia, conhecer a Bíblia e viver em obediência à palavra de Deus no nosso dia a dia. Não resolve muito você ir, você batizar, você ensinar, você aprender se você não viver aquilo que você aprendeu. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é viva e ela é eficaz. Em todo, desde o princípio, o pecado maior do homem foi a desobediência. Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Claro que é difícil você obedecer tudo, mas aquilo que estiver ao seu alcance, ao nosso alcance, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Interessante que quando Jesus passou essa ordem para os seus discípulos, ele disse para eles que eu estou com vocês todos os dias. Que promessa maravilhosa! A presença do Salvador com os discípulos, eles não precisavam prosseguir sozinhos. O mestre, depois de dar então essas orientações aos seus discípulos, prometeu que estaria com eles todos os dias. Ele ascendeu ao céu, ou seja, ele subiu ao céu. Mas ele continua então sendo o nosso ajudador, o nosso amigo. Hoje nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ele ainda é o nosso amigo, o nosso ajudador. Aí nós podemos ver também que quando ele terminou essas instruções para os seus discípulos, como eu disse, ele foi ali para Betânia. Betânia ficava ali bem próximo de Jerusalém. E antes dele subir ao céu, ele abençoou aos seus discípulos. Que gostoso, né? Eu estarei com vocês, mas eu vou abençoar vocês. E aí aqueles discípulos, ele falou assim, ele começou a subir nas nuvens. Os discípulos ficaram olhando o mestre subindo nas nuvens. Apareceu um anjo para aqueles discípulos e disse para eles: por que
que vocês estão preocupados? Por que vocês estão olhando o Mestre subir para o céu? Assim como ele está subindo para o céu, ele virá buscar a sua igreja. Vocês só precisam permanecer firmes. Porém, enquanto vocês estão olhando, enquanto ele não voltar, vamos trabalhar para o crescimento do reino do nosso Deus. Aí então, para nós encerrarmos, são tantas coisas, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus. E aí então, eu quero ir encerrando, porque senão a gente vai muito longe aqui, né? Encerrando então o livro de Mateus, eu quero lembrar com vocês que no decorrer de todos esses estudos, esses 28 capítulos, também juntamente com Marcos e Lucas, que nós praticamente já estudamos esses dois evangelhos, que existiram ali muitos personagens que nós comentamos no decorrer do nosso estudo. Porém, Jesus foi o personagem principal. Aí nós temos Israel, nós temos os discípulos que foram chamados logo ali no início, eles foram chamados para ser primeiro discípulos, depois eles foram chamados para ser apóstolos. Apóstolos quer dizer que é testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também as mulheres, a importância da mulher ali, sempre ao lado de Jesus, sempre servindo a Jesus. Mas por outro lado, nós vimos também que os discípulos, muitas vezes, eles erravam. Israel pecava, os discípulos também erravam. Nós vimos que eles, no momento em que Jesus estava com a sua alma angustiada, ali no Getsemane, Jesus pediu para que eles ficassem ali orando com Jesus. Eles não conseguiram ficar, eles dormiram. Quando Jesus foi para a cruz, eles também dormiram. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado pelos discípulos. Pedro negou Jesus. Pedro, como Pedro foi assim, tão difícil, né? Para Jesus, talvez. Mas lá em João nós vamos ver a importância de Pedro. Como Pedro, ele errou, mas ele permaneceu. A multidão que nós vimos ali, que quando quando estava ali perante Pilatos falou para a multidão: e agora, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? A multidão com uma grande voz gritou: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus. Enfim, nós vimos que o rei dos judeus, ele foi crucificado, mas ele pôde dizer ali na cruz: tudo está consumado. Como nós vimos agora na ressurreição dele, que ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu todas estas barreiras e ele ressuscitou. Diante de tudo isso que nós vimos em Mateus, poderíamos ver muito mais, mas o nosso tempo é curto. Eu espero que você, meu querido ouvinte, se você é filho de Deus, se você já tem um compromisso com Deus, se você deseja continuar nessa vitória com Deus, que você não desista de caminhar com Jesus. Vivemos tempos difíceis? Vivemos, mas continue caminhando com Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, uma certa ocasião: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está preparada para mim e para aqueles que amam a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós amamos esta volta. Nós almejamos pela volta de Jesus. Nós cremos que Ele ressuscitou. Então vamos permanecer firmes, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Porém, se você ainda não tem um compromisso com Jesus, se você ainda não encontrou Deus, em Deus como seu Pai, muitas pessoas dizem que Deus é Pai de todo mundo. É um pouco diferente. Pai é aquele que gera, vamos assim dizer. Então, você precisa ser gerado por Deus através do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, para você tornar-se um filho de Deus. Você precisa pedir perdão dos seus pecados,
reconciliar-se com Deus, para que você também tenha a vitória final com Cristo Jesus, como ele venceu a cruz, venceu tudo. Então você precisa também ter um compromisso com Jesus para você ter a vitória final, alcançar o céu, herdar o céu, a vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe e no próximo domingo nós voltaremos a estudar, nós vamos estudar rapidamente Marcos e Lucas nos próximos domingos. Um bom domingo para todos.